Olá, meu povo, aqui é Sertão Capial, gente. Obrigado por vocês que são inscritos. Gente, estou aqui hoje trazendo uma coisa assim, ó, maravilhosa. Vocês não têm noção do que eu trago hoje a respeito do cangaço. Mas antes da gente ir diretamente pro vídeo, vou pedir que você deixe a sua inscrição, o seu joinha, o seu maravilhoso comentário. Compartilha o nome do Sertão Capial. E hoje o vídeo vai ser com nada mais, nada menos do que o próprio filho de Lampião. Isso mesmo, gente, vocês não ouviram errado. É João Ferreira da Silva, mais conhecido como João Peitudo. Isso, filho do rei do cangaço. Vamos para a entrevista. Qual o nome do senhor? João Ferreira da Silva. Quantos anos o senhor tem? Estou com 53 anos. Quantos filhos, seu João? Aliás, comigo aqui em Juazeiro só tem um. Era dois, morreu um, ficou um. Qual o nome dos pais do senhor? Se chama Vigolino Ferreira da Silva. E a mãe? Mãe Maria Délia, vulgo Maria Bonita. O pai do senhor, então, era o Lampião. O cangaceiro. Só um negócio importante, eu nunca cheguei a ter orgulho de ser filho de Lampião, não. Ele é meu pai, mas nunca me orgulhei, não. Aí, o que eu me orgulho é dessa mulher que anda hoje é viva. Aurora Maria da Conceição, com 97 anos, essa que é mãe e pai meu. Agora, quando é que o senhor soube que realmente Lampião era o seu pai? Começou de um acidente dessa mulher que me criou. Ela levou uma barbada de carro, foi ao hospital, chamou a família e pediu para não levar o segredo para Deus. Aí começou a confusão no Brasil todinho. Até então o senhor pensava que fosse filho legítimo dela com o pai? O esposo dela? Eu achava que eu era filho dela, mas os documentos não rezavam também. E nas orelhas também, quando era furado, eu ia olhar o espelho e perguntava: mãe, que negócio é esse na minha orelha? Eu não nasci ninguém com a orelha furada. Quem furou minhas orelhas? Eu não sou mulher. Ela fazia chorar. Mas quando chegou o acidente, ela foi para o hospital, chamou toda a família dela. O senhor estava com quantos anos nessa época? Uma base de uns 46 anos, mais ou Então menos. tem pouco tempo, o senhor agora está com 53, o senhor tomou conhecimento que o Lampião era seu pai? Essa base mesmo. E depois, quando houve o Fantástico, veio para Juazeiro, na Globo, a revista Manchete, e tem uma reportagem aqui com nós, ia e sabia da história lá de Pernambuco, vieram tudo para Juazeiro e me levaram. Até o irmão dele, em 1930, matado na Bahia, veio também. Quer dizer, ele não morreu nada? Só se voou a alma dele, né? Eu sei que ele estava aqui em Juazeiro e desmentiu muitas coisas. E a família pegou ele, levou para a Serra Talhada, ele com medo de ir a Pernambuco, porque existia muito inimigo na época dele, e a família garantiu a vida dele. E lá foi o contrário, até aqueles pessoal que era inimigo dele, achou um negócio muito importante. Aí veio muitas conversas da família lá do homem, que era contra meu pai naquela época, e entraram em acordo. Aí houve muita descoberta, muitas coisas, que isso aí era um negócio muito importante se você estivesse na hora. Descobrir coisa que hoje, se fosse para botar em jornal, não tinha essa história. Agora, qual é a verdadeira história de Lampião? Por que ele começou no cangaço? A verdadeira história começou por um chucai. E umas cabras, né? Esse chucai ainda hoje está na minha mão. É a última pessoa que existe esse chucai, que começou toda a história do cangaço, é esse chucai. Esse chucai está em Serra Talhada, num museuzinho pequeno, que me pediram o museu me pediu para deixar esse chucaio lá em Serra Talhada, e a família me pediram para me deixar lá na Serra Talhada. Quem me entregou foi um ex-cangaceiro do meu pai, que me disse uma segurança muito grande, não era aquele chucai, só podia viver na minha mão
Mas eu também não podia bancar assim uma covardia indiretamente para minha família, os primos do meu pai. Aí foi um jeito de deixar no museu de Serra Talhada, está lá para todo mundo ver. Como é que começou essa história do chocalho? O chocalho começou aí pro Pernambuco. Negócio de amassar chocalho, negócio de matar cabra, lá da família do outro lado com a família dos meus avós. Aí foi um jeito, meus avós saíram de Pernambuco para morar em outros cantos. Daí começou a perseguição, a gente, compadre dele, entrar na polícia para perseguir meus avós. Meu avô vendeu uns terrenos lá em Pernambuco e saiu para a lagoa. E nessa lagoa não houve acidente, até chegar a matar meus avós, sangrado. E daí nós temos aqui em Juazeiro um senhor que mora nesse terreno onde meu pai vivia, ou onde meu avô vivia, que houve a morte. Ele conta a história todinha, ele mora bem pertinho aqui, ao outro lado dessa rua. Se ele estivesse aqui, é uma história muito importante, ele sabia da história. Ele contou todo detalhe. Eles sangraram os seus avós e o seu pai com os irmãos, seus tios, não estavam no momento. Estava viajando. E quando ele soube a notícia por um vaqueiro deles, que os pais deles tinham sido mortos pela polícia, pelos macacos, ele se revoltou tão grande, a revolta foi tão grande, que ele matou o próximo vaqueiro que veio avisar ele. Nesse momento eles voltaram onde ele estava, né? Quando chegou lá, encontrou primeiro a mãe morta, morreu do colapso. E segundo, o pai dele estava estirado lá no chão. Mas depois ele não quis vingança. Ele foi atrás da justiça, e naquela época o delegado se chamava inspetor. Ele pediu a segurança, pediu justiça para cumprir aqueles deveres da justiça. O próximo inspetor disse para ele, conhecia ele muito bem, disse: Vigolino, eu não posso fazer nada contra a seu pai, a sua mãe, porque foi a próxima justiça que fizeram isso com seu pai. Dali ele jurou, ali onde ele começou a vida do cangaço, ele jurou: de hoje em diante quem vai ser a justiça sou eu. E foi até de 1938. E onde é que entra Maria Bonita na história, que é a mãe do senhor? Maria Bonita é o seguinte, ela foi deixada por um sapateiro. Quem estiver me ouvindo sabe muito disso, muito bem. Desafiou o próximo marido dela para acompanhar o meu pai, na época, os cangaços. Chamou até de caba mole. E meu pai mesmo não queria nem levar ela. Pediu para cumprir os deveres dela com o esposo dela. Ela disse: não, se o senhor não me levar, eu vou atrás. E acompanhou. E disse a ela: você vai sofrer muito no meio do cangaço. Ela disse: nem que eu passe fome, mas eu vou. E acompanhou. Essas histórias que aparecem em televisão, no cinema, são verdadeiras? Rapaz, é o seguinte, você sabe que tem muitos filmes aí que estão filmando. Foi filmado agora aqui no Ceará, A Vida de Corisco. Eu não estou assistindo não, mas eu subo para os jornais. Tem muita história, você vê história de todo jeito. Você vê livro aí de todo jeito. Nunca vê um livro certo. Cada um conta uma história diferente. E no fim não conta a morte da história do velho. Como é esse negócio, essa morte? Até o próximo Corisco, que está fazendo esse filme, ele tá a vida dele, da saída lá da morte do velho. Mas eu quero saber, onde enterraram as cabeças, onde enterraram os corpos desse homem? Onde pegaram esses negócios? Isso tem um segredo. Aqui nós temos aqui em Juazeiro gente importante, que eu acho que estava no meio do cangaço também, esse negócio de angico. Família que sabia da história. Para que essas besteiras? Vamos conversar tudo direitinho, vamos botar a história mesmo certo. Não carece, eu estou aqui dando a entrevista, não estou comendo comissão de ninguém, não estou recebendo clichê de ninguém. Estou aqui para contar a história do velho, para entrar em acordo, vamos conversar, vamos bater papo. Agora, o senhor, durante esse tempo que o senhor descobriu que era filho de Lampião, o senhor já fez algum contato com o ex-cangaceiro de seu pai? Já moro em Serra Talhada, não sei se já morreu, estava com 102 anos.
gente da polícia, naquela época era macaco, andava atrás dele, tem também lá em Serra Talhada. Vários macacos que se afastaram na época, tá lá em Serra Talhada para contar a história. Agora o povo tem medo da verdade, só sendo. Ora, venha cá, vamos saber se é certeza. Vamos conversar. Vamos para frente, vamos batalhar. Faça seus filhos, eu fico aqui na minha. Sou sempre empregado da prefeitura, só isso. O senhor disse que não tem orgulho do pai. Por quê? Mas, em primeiro lugar, eu não posso ter orgulho porque eu nunca vi ele. Eu acho que o negócio mais certo é a família daquela época, que conheceu meus pais, que viveu mais meus pais, estar vivo. Não morreram, não. Aliás, morreu o último irmão agora em Valença do Piauí. Está lá o túmulo dele. Aí a família, o retrato desse tudo dentro de Serra Talhada. Aqui existe o nascimento dele. A família está com ele, sabia da história dele. Os próximos inimigos contra o meu tio, foi tudo a favor. Ele descobriu o Pote. O Pote Serra Talhada está sabendo disso. Mas para que tanto guardar segredo honesto, direito, para botar no ar? Agora, eu acho que, sinceramente, eu vejo uma hora aí da ameaça de morte contra a minha pessoa, que parece que não quer saber da verdade. Só isso. O senhor, João Ferreira da Silva, o senhor tem mágoa de alguma coisa? A gente percebe que o senhor anda magoado. Por quê? Não, eu não ando magoado, não. Eu só sinto umas coisas. É quando eu estou assim, num canto isolado, é que eu boto a cabeça para funcionar, né? Porque às vezes eu fui criado por uma mulher que não conhecia os pais, nem a mãe, e depois eu começo a pensar, né? Meus pais foram heróis do Brasil, foram reis do cangaço. Eu sou uma pessoa humilde, sou uma pessoa que não tem orgulho comigo. Às vezes tem gente que me chama até para dar entrevista, eu não vou. Porque eu não gosto de coisa mentira. Me mostra livro, eu também não quero ver. Eu só quero ver aquele negócio sério, da família. A família que viveu com ele, que sabe da história dele. Um negócio certo, não um negócio de mentira, um negócio de livro. Eu quero saber, qualquer coiteiro na época, qualquer pesquisador, viveu mais ele para contar tanta história desse jeito? Pega um livro, pega um papel, faz uma pesquisa com o senhor, que o senhor só porque viu ele uma vez, contar 1000 coisas em cima da outra. Como é que pode um negócio desse? Se o senhor viu ele ali, conversou com ele ali, sabe, naquele momento que o senhor estava com ele. Não querer inventar tanta coisa, fulano, Lampião, passou em tal um, matou não sei o quê, matou... Isso tá pela conversa dos outros. Eu quero saber um negócio feito. Gente que viveu com ele, como o Curisco, a esposa dele, Dadá, a que mora na Bahia, sabe disso, que viveu com ele. Eu gosto dos papéis dela porque ela conta a história porque viveu com ele. E ela não pode nem contar a história toda do meu pai porque não viveu todo o tempo com ele também, não. Seu pai, então, não era esse sanguinário que os livros andam dizendo? Não. Meu pai, aliás, ele era um vingador. Ele foi atrás da vingança. Mas a próxima justiça se meteu querer matar ele, aí foi jeito ele querer virar um bandido mesmo. Mas ele nunca teve ação de matar gente civil, gente humana. O negócio dele era com a justiça. O negócio dele era lá, aquela vingança que eles mataram o pai dele, derramaram o sangue do pai dele. Mas quem foi que derramou o sangue do pai dele? Foi a justiça. E aí ele não gostava da justiça, não gostava de gente de farda. É verdade que o seu pai não chorou quando encontrou os corpos estirados no chão? Todos os irmãos chorou, menos eles. Ali foi... Muita gente diz aquele negócio do olho dele. Foi nascença, uns dizem foi espinho. Na hora que ele estava rastejando pelo chão, um espinho pegou no olho dele. Tudo bem. Mas a próxima família diz que ali, na hora que ele viu o pai dele, ele era bom das duas vistas. Na hora que ele viu o pai dele e a mãe dele estirados no chão, todos abraçaram chorando e ele ficou em pé. A raiva foi tão grande que ele não botou uma lágrima deu um derrame no olho. Aí já o que a família diz é isso.
Não foi espinho, não foi nascimento. Ali foi a raiva que ele teve. Foi por isso que todos os irmãos tinham andado na linha do jeito que ele quisesse fazer. Tudo que ele fazia, os irmãos também tendem de considerar, né? O que ele fazia, os irmãos tendem de respeitar. Se o seu pai fosse vivo, seu João, e fosse cangaceiro, o senhor acompanharia? Se fosse 10 João Peitudo, eu estava no meio. Eu ainda sou revoltado, muitas coisas tem nesse Brasil. Se meu pai fosse vivo, se hoje, se acontecesse de eu formar um cangaço, eu sabia que o negócio era forte, mas parecia um cangaço de 30, 40 mil homens. E tudo bem preparado também. Era até com acontecesse uma guerra, né, civil, mas por que a pessoa vê nesse Brasil, dá para o cara fazer muita besteira. O cara sofrer e muitos marajá aí comendo fácil, não é moleza não. Eu quero que o presidente corte esse cara das putas. Isso aí. Abraão, a história de João Peitudo é verdadeira? O senhor é historiador. Pelo que eu posso alcançar, é verdadeira. Né? Tá certo que ele, como você observado ao longo das entrevistas, é uma pessoa humilde. A cabeça dele não pode se comparar, devido à instrução, não pode se comparar com um pesquisador, uma pessoa de nível de segundo grau nem terceiro grau. Ele tem que compreender, né? Mas o que nos consta é que é verdadeira. Inclusive, me parece que ele só tomou conhecimento de que era filho de Lampião há pouco tempo, há menos de 10 anos. Exatamente. E também nós só tomamos conhecimento depois disso aí, né? Aí foi quando nós publicamos aquele folheto, que você dei um, né? E a partir daí abriu o leque dos jornais, os historiadores e pesquisadores, aos poucos, né, eles vão descobrindo, porque o folheto, o literato do Abel, ele tem uma penetração muito profunda e se espalha pelo mundo todo. E justamente a partir daí levaram para Pernambuco, para Fortaleza, e assim por diante. Mas o que nos consta é que é verdadeira. Inclusive, com a presença do Ezequiel, foi quando nós mais acreditamos ainda. Não é possível que o Ezequiel, o tio, que chegou, abraçou, olhou as orelhas, que era a marca registrada. Depois de ir até as orelhas dele e verificar a marca, ele abraçou-se com ele e chorou copiosamente. E foi muitas vezes lá na biblioteca, onde funcionava a Secretaria de Cultura e Turismo. Então, a partir daí, nós acreditamos que isso é verdade. Porque e se isso não for verdade, o que é verdade? Você está entendendo aí? Aí tu tem que acreditar em alguma coisa. É isso aí que eu posso dizer. Inclusive, o Ezequiel, que era tido como morto, não estava morto. Ele estava justamente no setor geográfico e Padeciso tinha mandado o Lampião 2 anos antes e, né, a minha mãe foi que me contou isso, disse, Lampião, se regenere, vai ser um cidadão de bem, vai para Gurgué e lá monta uma fazenda, plantação e vai viver em paz. Né? O Lampião estava com essa intenção, mas não chegou a executar. Você acredita que com esse anúncio de que o João Peitudo é filho de Lampião, você acha que a história agora possa abrir, mais gente possa aparecer para esclarecer melhor essa história de Lampião? É claro, é lógico. Senão seriam uns cretinos, né? Os historiadores, os escritores, os jornalistas só registrariam aquilo que interessasse. Mas agora nós estamos na última década do século XX. Então a verdade, inclusive a verdade com relação à própria história do Brasil, das Américas, tem que aparecer. A própria história sobre a história das nossas civilizações, aí as civilizações incaicas, a civilização aí das 7 cidades do Piauí, né? Fósseis, milhões de anos sendo descobertos, então a história tem que ser repassada.